Yahweh, soberano Pai Celestial, no poder do nome do nosso Senhor Cristo Jesus, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Estudo bíblico. João 10 verso 13. Nova tradução na linguagem de hoje. Introdução. João 10 apresenta Jesus como o bom pastor, contrastando-o com os falsos líderes, ladrões e bandidos, e com o simples empregado. O capítulo explora a relação íntima e protetora de Jesus com suas ovelhas, seus seguidores, enfatizando a segurança e a vida abundante que ele oferece. O versículo 13: o empregado foge porque trabalha somente por dinheiro e não se importa com as ovelhas, destaca a motivação egoísta do empregado em oposição ao sacrifício altruísta do bom pastor. Ele revela a falta de compromisso e cuidado genuíno por parte daqueles que buscam apenas benefício próprio. Contexto histórico. No tempo de Jesus, o pastor era uma figura central na vida cotidiana. A imagem do pastor e do rebanho era amplamente compreendida e utilizada para ilustrar a relação entre líderes e seguidores. A responsabilidade de um pastor era proteger o rebanho de predadores, guiá-lo a pastos verdejantes e água fresca, e cuidar das ovelhas doentes ou feridas. Os pastores eram muitas vezes contratados, e a qualidade do seu serviço dependia muito de seu caráter e motivação. Aqueles que eram movidos por ganância, como os empregados mencionados por Jesus, tendiam a abandonar o rebanho em face do perigo. Havia muitos falsos messias e líderes religiosos na época de Jesus, que buscavam poder e prestígio pessoal, em vez de servir ao povo com amor e dedicação. Jesus usa essa comparação para expor a natureza desses líderes e contrastá-los com sua própria natureza de servo. Interpretação. João 10:13 revela uma verdade importante sobre a natureza do verdadeiro discipulado e liderança. O empregado representa aqueles que servem a Deus ou lideram outros por motivos egoístas, como ganho financeiro, reconhecimento ou poder. A sua motivação não é o amor pelas ovelhas, o povo de Deus, mas sim a sua própria satisfação. Quando a situação se torna difícil ou perigosa, eles abandonam as ovelhas, pois o seu compromisso é superficial e condicionado aos benefícios que podem obter. Uma interpretação protestante, fundamentada numa visão trinitária, destaca que o verdadeiro discipulado imita o exemplo de Jesus, o bom pastor. Assim como Jesus deu a sua vida pelas ovelhas, os seus seguidores devem estar dispostos a sacrificar-se pelos outros, servindo com amor, humildade e compaixão. Este versículo é um chamado para examinar as nossas próprias motivações ao servir a Deus e aos outros. Estamos motivados pelo amor e pela graça de Deus, ou por desejos egoístas? Para os crentes de hoje, a mensagem é clara. Devemos buscar servir a Deus e aos outros com um coração sincero e desinteressado, imitando o exemplo de Jesus, o bom pastor, que deu a sua vida por nós. Veja as referências em 1 Pedro 5 versos 2 ao 3. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados, olhando por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores sobre os que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Este versículo complementa João 10:13, fornecendo instruções específicas sobre como os líderes da igreja devem servir. Reforça a ideia de que o serviço deve ser motivado pelo amor e pelo desejo de servir, e não pela ganância ou pelo desejo de dominar. Filipenses 2 versos 3 ao 4. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Este versículo apresenta um princípio geral de humildade e altruísmo que se aplica a todas as áreas da vida cristã. Ele ressalta a importância de priorizar os interesses dos outros em vez dos nossos, o que se alinha com o espírito do bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. Essas referências cruzadas fortalecem a compreensão de João 10:13, mostrando que a verdadeira liderança e serviço cristão são caracterizados pelo amor, humildade, sacrifício e um genuíno interesse pelo bem-estar dos outros. O versículo serve como um alerta contra a motivação egoísta e um chamado para imitar o exemplo de Jesus, o bom pastor. Yahweh, soberano Pai Celestial. No poder do nome do nosso Senhor Cristo Jesus, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Yahweh, soberano Pai Celestial.
No poder do nome do nosso Senhor Cristo Jesus nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. É o estudo bíblico. João 10 verso 13. Nova Versão Internacional 2023. Introdução. João 10 é uma passagem central no Evangelho de João, onde Jesus se revela como o bom pastor. Ele contrasta a sua liderança, caracterizada pelo amor sacrificial e cuidado genuíno, com a dos líderes religiosos da época, frequentemente retratados como pastores negligentes e egoístas. O versículo 13, ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas, destaca a motivação do assalariado e sua consequente falta de compromisso com o bem-estar do rebanho. Este versículo, portanto, expõe a diferença fundamental entre a verdadeira liderança espiritual e aquela motivada por ganho pessoal. Contexto histórico. No contexto do primeiro século, a figura do pastor era muito comum e compreendida. A vida pastoril era árdua e exigia grande dedicação, pois pastores protegiam suas ovelhas de ladrões, predadores e condições climáticas adversas. A contratação de assalariados para cuidar do rebanho era prática comum, mas a lealdade desses trabalhadores frequentemente se limitava ao salário. Diferentemente do pastor proprietário, que investia emocionalmente no rebanho e o defendia mesmo com risco de vida, o assalariado visava apenas o pagamento. Jesus utiliza essa imagem para contrastar seu cuidado autêntico com o rebanho de Deus e denunciar aqueles líderes religiosos que buscam apenas poder e prestígio. Além disso, havia muitos falsos profetas e messias no tempo de Jesus, João 10:8. Eles não eram verdadeiros pastores e não estavam interessados no bem-estar do rebanho. Interpretação. Sob uma perspectiva teológica protestante e trinitária, João 10:13 revela a natureza do verdadeiro discipulado e liderança cristã. O assalariado representa aqueles que professam fé apenas superficialmente, buscando benefícios pessoais, status, poder, reconhecimento, em vez de genuinamente servirem a Deus e ao próximo. A fuga do assalariado diante do perigo simboliza a falta de amor sacrificial e a priorização do auto-interesse. Em contraste, Jesus, o bom pastor, oferece sua vida pelas ovelhas, João 10:11, demonstrando um amor incondicional e um compromisso absoluto com o bem-estar do seu rebanho. Para os crentes contemporâneos, este versículo serve como um chamado ao autoexame e à avaliação das motivações por trás de nosso serviço cristão. Ele nos desafia a buscar a humildade, o amor e o sacrifício em nossas ações, imitando o exemplo de Jesus e evitando a mentalidade do assalariado que se preocupa apenas com a recompensa pessoal. A aplicação prática se dá em todas as áreas da vida, desde a família e o trabalho até a igreja e a comunidade. A pergunta central é: estamos agindo por amor e serviço, ou por ganho pessoal? Veja as referências em Mateus 7 versos 15 ao 20. Cuidado com os falsos profetas, que vêm a vocês vestidos como ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Este versículo, presente no Sermão da Montanha, complementa João 10:13, alertando sobre a importância de discernir os verdadeiros dos falsos líderes. Assim como o assalariado abandona as ovelhas, os falsos profetas podem parecer piedosos externamente, mas suas ações e motivações revelam sua verdadeira natureza egoísta. 1 Pedro 5 versos 2 ao 4. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados, não por obrigação, mas por livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores sobre aqueles que foram confiados a vocês, mas como exemplos para o rebanho. Quando aparecer o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Esta passagem exorta os líderes da igreja a servirem com humildade, amor e dedicação, enfatizando que a verdadeira motivação deve ser o cuidado com o rebanho, e não o ganho pessoal. Ela ecoa o contraste estabelecido em João 10:13 entre o assalariado e o bom pastor, reforçando a importância de uma liderança servidora e sacrificial.